TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV neste sábado. E hoje nós vamos com o nosso resumo da semana, com todas as informações relevantes para você. Olá, Roberta. Olá, Jorge. Olá para você que nos acompanha nesse momento. Chegamos aí, então, ao sábado com os destaques aí da semana. Lembrando que você pode mandar sua sugestão de matéria, sua reclamação, sua denúncia para cá e participar do nosso jornal. Já estão aí na sua tela o nosso e-mail, tvccorreiodamanhã@gmail.com. Já anota, e o nosso WhatsApp, que é a forma mais simples e mais rápida de você mandar sua reclamação e sua denúncia para a gente. DDD 24 99839 8384. E você também pode nos seguir pelas redes sociais, nosso Facebook, Instagram e YouTube, ficar muito bem informado por lá. Você tem a atualização do dia todo aí para ficar informado sobre o que está acontecendo. Vamos então às notícias desta edição especial de sábado, dia 15 de outubro. Valor dos alimentos que compõem a cesta básica apresenta queda no estado do Rio de Janeiro. Banco Central realiza pesquisa sobre endividamento com faturas de cartão. Setor da indústria gera mais de 73 mil empregos formais no estado do Rio de Janeiro em 2022. Decreto moderniza legislação sobre repasses federais para ações de defesa civil. Ponta de Luz completa 6 meses com bandeira verde em outubro. Maior tragédia socioambiental completa 8 meses neste sábado em Petrópolis. E mais, nossa equipe foi conferir de perto a situação do prédio Quitandinha, denunciado pelos vereadores de Petrópolis. Agora no Correio da Manhã na TV. Começamos a nossa edição com os destaques do nosso jornal. Vamos ver o que foi notícia essa semana no nosso jornal impresso. Vamos começar aqui pela coluna Magna Vita. O pote de ouro no fim do arco-íris de Freixo. Existe algo muito curioso na campanha de Marcelo Freixo, que era tido como o favorito contra o azarão Cláudio Castro. O sentimento era de agora vai. Todas as concessões foram feitas pelo candidato. Deixou o PSOL, foi para o ameno PSB, aceitou César Maia como vice, repudiou as pautas do passado. Tudo indicava que ele teria, a partir de janeiro, a chave do cofre do Rio. Itaú perdeu o governador. O governador eleito Cláudio Castro, cliente da instituição, ficou irritado com a notícia publicada no Correio da Manhã, que revelava o engajamento das principais famílias acionistas do Banco Itaú com o seu oponente Marcelo Freixo. Juntos, representantes das famílias Moreira Salles, Moro, Bracher e Setúbal doaram oficialmente R$2 milhões para o candidato do PSB. Na lista de desafetos está o banqueiro Armínio Fraga Neto, maior doador individual com R$200 mil. Esses integrantes do sistema financeiro apostaram contra Castro e perderam. Agora chegou a hora do troco. Quem deve estar revirando na tumba é o patrono Olavo Setúbal e o embaixador Moreira Salles, com o esquerdismo dos seus rebentos. Uma pena que o Itaú não possa abrir uma filial em Cuba. Outro destaque da coluna, peso pesado da imprensa. O presidente dos diários associados, que possuem em Minas e Brasília respeitados veículos de comunicação, entre eles os importantes jornais Estado de Minas e Correio Brasiliense, Álvaro Teixeira da Costa, o diretor Geraldo Teixeira da Costa e o jornalista Ricardo Carlini foram recebidos carinhosamente pelo presidente Jair Bolsonaro em Cumbica, durante a passagem por Belo Horizonte, na última quarta-feira, dia 12. Carlin, um dos mais respeitados nomes do jornalismo mineiro,
gravou uma entrevista exclusiva com o presidente ao lado do governador Romeu Zema para a TV Alterosa, filial do SBT, que pertence ao grupo que possui ainda a TV Brasília, a Rádio Tupi, no Rio, e o portal Uai. A cobertura imparcial destes veículos ganhou o respeito do presidente Jair Bolsonaro, que vem sendo massacrado por grupos de mídia de oposição. Para Minas, a proximidade com o jornal Estado de Minas é de grande importância para Bolsonaro. Na foto ainda o ministro das Comunicações, Fábio Faria, e Fábio Weingarten, ex-secom da presidência da República. A sabatina do Correio Brasiliense com Bolsonaro foi considerada uma das mais isentas realizadas pela mídia, imprensa, e este contraponto feito pelos veículos líderes dos associados é fundamental para a informação do leitor neste segundo turno. Bolsonaro elogiou Álvaro pela postura correta dos veículos que ele comanda. Vamos continuar aqui, vamos falar sobre a expansão do Correio da Manhã para Brasília, destaque no concorrente O Globo. O jornal O Globo, no blog do colunista Lauro Jardim, reconheceu nesta quinta-feira, dia 13 de outubro, como fato relevante a expansão do Correio da Manhã para Brasília, com a inauguração de 2 rotativas próprias que vão imprimir a nossa edição nacional. Tratava-se, porém, de uma notícia antiga que foi requentada, não com o objetivo de informar, já que o assunto foi primeira página do próprio Correio no dia 25 de agosto, além da entrevista em sites ligados à comunicação. Última nota agora da coluna Magna Vita: quem pode ser contra a liberdade, igualdade e fraternidade? É a pergunta. O perigo de tempos obscuros alimentados pela ignorância e pelo mau jornalismo. Na foto ao lado aí que você vai ver, o texto é o seguinte: uma foto histórica em 11 de julho de 1976, no templo maçônico da Grande Loja Unida da Bahia. Ao cardeal Dom Avelar Brandão Vilela, primaz do Brasil, recebeu o título de grão benemérito da maçonaria. Esse foi todo o caso ali, a coluna tratou disso no dia 11, sobre o caso do presidente Jair Bolsonaro visitar uma loja maçônica em uma das localidades aqui no Brasil. E ali faz um relato completo sobre essa visita do cardeal Dom Avelar Brandão Vilela, no dia 11 de julho de 1976, a uma loja maçônica. Vamos agora, então, aos destaques de política. O que ocorreu em política no nosso jornal nessa semana? O mais importante está aí, compensão do pagamento do piso. Então, o presidente Jair Bolsonaro disse na quinta-feira dessa semana, na última quinta, dia 13, que, se vencer, vai desonerar a folha do pagamento do setor de saúde. Ele participou de eventos de campanha no Recife e, abre aspas, pedi para o ministro da Economia, Paulo Guedes, desonerar a folha de pagamento da saúde no Brasil. São 17 setores que já estão desonerados. E ele falou que eu poderia anunciar a desoneração da saúde no Brasil. O impacto é compatível, disse. Abre aspas de novo. No mesmo dia, o setor não desonerado paga, hoje o setor não desonerado, fala do presidente, paga o imposto em cima da folha de 20%. Acreditem aí. Essa é a fala do presidente. Vamos agora então aos destaques do Nacional? Vamos aos destaques do Nacional. Parceria com FAO renovada, líder mundial na produção de grãos e responsável por produzir 1 em cada 5 pratos de comida que chegam à mesa da população do planeta, o Brasil renovou por mais 5 anos o acordo de cooperação com a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. Um dos projetos que serão continuados é o de apoio ao aprimoramento e à consolidação da política de segurança alimentar e nutricional, realizado pelo Ministério da Cidadania. Você vê aí na foto. Pois é, e agora vamos então ao destaque do Rio de Janeiro, porque teve encerramento da CPI dos trens no Rio. Exatamente, lá na Alerj. A CPI dos trens da Alerj já aprovou por unanimidade seu relatório final, onde recomenda ao governo do Estado
a adoção de diversas medidas, como, por exemplo, a realização de concurso público para o provimento de cargos técnicos da Agência Reguladora de Serviços Públicos concedidos de transportes aquaviários, ferroviários, metroviários e de rodovias, a AGETRANSP. A alteração do índice referencial para o reajuste da tarifa e a recriação do batalhão de policiamento ferroviário. Além disso, recomenda a reestatização do serviço ou uma nova licitação, no caso aí da Supervia, a companhia que administra os trens no Rio de Janeiro. Esse foi o relatório aí final da CPI dos trens, que agora vai para sanção e votação lá dentro da Câmara. Vamos agora ao destaque do Estado do Rio. O Estado auxilia produtores rurais. Representantes da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento visitaram na última semana propriedades rurais atingidas pela chuva de granizo em Petrópolis. A atividade mais afetada foi a olericultura. Está aí na sua tela, né? A produção aqui de Petrópolis. E olha, vamos agora ao destaque de economia. Abras, consumo sobe 7,23%, reflexo da retomada econômica este ano. O consumo de famílias brasileiras no mês de agosto último acusou elevação de 7,23% ante igual mês de 2021, conforme atesta levantamento divulgado no dia 13 pela Associação Brasileira de Supermercados, a Abras. O apontamento, ao apontar a alta de 2,67% do indicador nos primeiros 8 meses de 2022 em relação ao mesmo período do ano passado. Esses foram os destaques do Correio da Manhã na TV, que foi aí os destaques da nossa semana nas páginas do nosso jornal. Lembrando que você pode correr aí as bancas de jornal para pegar a edição do final de semana, sexta, sábado e domingo, e ver aí o que é informação de qualidade para você. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que Diese aponta queda no preço de alguns alimentos em 12 capitais. E você vai ver também que Caixa oferece desconto de até 90% para quitar débitos na campanha. Você no Azul 2022. O Correio da Manhã volta já. Olá, amigo e amiga! Estamos chegando ao meio do ano. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Estamos de volta. Todo mês o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos realiza uma pesquisa para falar sobre o valor do conjunto dos alimentos básicos. Em setembro, 12 das 17 capitais onde o Diese realizou a pesquisa apresentaram queda. A comparação dos valores da cesta básica, com base na pesquisa do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, divulgou que entre setembro de 2022 e setembro de 2021, todas as capitais tiveram alta nos preços. No município do Rio de Janeiro, a cesta básica em setembro de 2022 apresentou queda de 0,51% em relação a agosto. Entre as capitais, o Rio de Janeiro ficou na 4ª posição das que apresentaram um custo mais alto da cesta básica, com o valor médio de R$ 714,14. Abaixou um pouquinho, tá baixando uns pouquinhos, né? Mas por enquanto tá caro. Já esteve mais caro. Agora deu uma melhorada. Muito caro, muito mesmo. Tá tudo caro, tudo caro.
Aumentou demais. Entre os 13 produtos que compõem a cesta básica, 8 tiveram queda nos preços médios na comparação com agosto de 2022. O leite integral, o óleo de soja, o feijão preto, o açúcar refinado, o café em pó, a carne bovina de primeira, o arroz agulhinha e o pão francês. De acordo com o Diese, no Rio de Janeiro, 4 produtos chamaram a atenção pela diminuição nos preços. Em 9 meses de 2022, o tomate foi o principal, com uma queda de menos 32,22%, seguido pelo óleo de soja, açúcar refinado e feijão preto. Apesar da diminuição considerável, alguns produtos apresentaram alta nos preços médios, como a batata, a banana, a manteiga e a farinha de trigo. O preço da carne, tem carne é R$60 o quilo. O que é 1 quilo de carne para uma família? Nada. O óleo deu uma baixada. Deu. Café não. O óleo abaixou. O morador do Rio de Janeiro, cuja remuneração equivale ao salário mínimo de R$ 1.212, precisou trabalhar durante 129 horas e 38 minutos para adquirir a cesta básica em setembro de 2022. Considerando o salário mínimo líquido, esse mesmo trabalhador precisou comprometer 63,70% da remuneração em setembro para adquirir os produtos de uma cesta básica suficiente para alimentar uma pessoa durante um mês. E olha, que tal regularizar todas as suas dívidas? A Caixa anunciou na última semana que quem quiser quitar dívidas e ficar com a conta no azul terá até 90% de desconto do saldo total do débito. A campanha Você no Azul 2022 pode ser validada pelos canais digitais da Caixa, onde cerca de 70% das propostas já estão habilitadas para a efetivação. Ainda é possível validar as propostas nas lotéricas Caixa e no caminhão Você no Azul, que estará em várias cidades do país. Nessa rodada, ele vai estar em Guarapari, no Espírito Santo, de 10 a 14 de outubro, em Uberaba, Minas Gerais, do dia 17 ao dia 21 de outubro e de 24 de outubro a 1º de novembro. A ação itinerante também estará em Goianésia, Goiás e em Vitória da Conquista, na Bahia. Segundo a presidente da Caixa, Daniela Marques, a expectativa é de que sejam renegociados até R$1 bilhão em dívidas em atraso. Ela explica que com a campanha, o banco quer ajudar o brasileiro a recomeçar e a empreender, sem dívidas e com fôlego financeiro. Somos a Caixa enquanto banco social, enquanto banco de todos os brasileiros. Temos 148 milhões de clientes, mais de 900 bilhões de reais em carteira de crédito e temos buscado aprofundar cada vez mais a nossa atuação para que o brasileiro tenha o seu nome limpo e, principalmente, se insira nos mercados. Essa é uma campanha importante que ajuda no recomeço. As pessoas, às vezes, têm dificuldades. Hoje estamos atravessando um período virtuoso, estamos com a maior população ocupada da história, estamos vivendo um boom de empreendedorismo. A campanha Você no Azul 2022 contempla contratos de 4 milhões de clientes, pessoa física, e 396 mil pessoas jurídicas. Mais de 80% podem liquidar seus débitos. Segundo a Caixa, os contratos negociados serão retirados dos cadastros restritivos de crédito em até 5 dias úteis após a efetivação do acordo por meio do pagamento do boleto. A campanha Você no Azul 2022 está em vigor em todo o território nacional até 29 de dezembro. Para mais informações e acessar as propostas, acesse pelo site www.caixa.gov.br/Você no Azul ou ainda pelos telefones 4004-0104 para quem estiver nas capitais ou no WhatsApp Caixa, que é o 0800 104 0104 para as demais localidades. Micro e pequenas empresas foram responsáveis por 73.400 vagas de empregos formais no estado do Rio de Janeiro em 2022. Entre os setores, os de serviço e construção civil foram os que mais abriram oportunidades. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados apontou que as micro e pequenas empresas foram responsáveis por 62% das vagas formais de empregos entre janeiro e junho deste ano no estado. O estudo foi realizado pelo Sebrae. No Rio de Janeiro, 97% do setor industrial são micro e pequenas empresas. Quando a gente olha para a capacidade de geração de emprego e renda desse segmento, é impressionante. Nos últimos 12 meses, as micro e pequenas empresas geraram 35.724 novos
posições de trabalho. Quando a gente compara esse número com os 12 meses do mesmo período anterior, a gente vê um aumento de 14,4%. Em 2021, mais de 67 mil micro e pequenas empresas foram abertas em todo o estado do Rio de Janeiro. Dentre os setores que mais geraram empregos estão os segmentos de serviço, com mais de 50 mil vagas, 13 mil vagas na construção civil e pouco mais de 6 mil na indústria e transformação. A Firjan criou há um ano o projeto, o programa Firjan da Pequena Empresa, justamente com o objetivo de impulsionar esses pequenos negócios. Por meio do Firjan da Pequena Empresa, o empresário conta com assessorias especializadas, informações sobre crédito, acesso a oportunidades de negócios, acesso a tendências, cursos que permitem uma atualização constante desse empresário, enfim, todas as informações de forma organizada, de forma clara, para que o pequeno empresário possa encontrar em um único local informações, assessorias e apoio para o seu negócio no dia a dia. A liberação do empréstimo consignado do Auxílio Brasil, que vai ser pago para 21,2 milhões de famílias brasileiras, começou esta semana. Para ter direito ao empréstimo, é preciso estar inscrito no Cadastro Único de Benefícios do Governo. Além disso, é preciso ser titular da conta Poupança Social da Caixa, onde o auxílio é depositado. O empréstimo consignado do Auxílio Brasil teve início nesta segunda-feira. Nesta primeira fase, a Caixa Econômica Federal e outros 11 bancos vão oferecer o crédito de até R$ 2.569. Os contratantes podem pagar em 24 parcelas de R$ 160. Isso porque o governo estipulou em portaria publicada no Diário Oficial da União que os beneficiários só podem comprometer 40% do benefício a uma taxa de juros de 3,5% ao mês, ou seja, 55,11% ao ano. Sendo assim, até 35% pode ser utilizada para o empréstimo pessoal e 5% pode ser utilizada para saques e despesas do cartão de crédito consignado. Após a contratação, o dinheiro deve cair na conta em até 2 dias úteis. Para solicitar o benefício, é preciso estar inscrito no Cadastro Único do Governo, além de ser titular de uma conta poupança social da Caixa, onde o dinheiro vai ser depositado. No total, mais de 20 milhões de famílias vão receber o dinheiro. O Ministério da Cidadania afirma que 12 bancos foram autorizados a oferecer o consignado do Auxílio Brasil, entre eles Caixa Econômica Federal, Banco Agibank, Banco Crefisa e Banco Safra. Embora a modalidade de empréstimo seja mais barata quando comparada a outras opções no mercado, o coordenador do Procon Petrópolis alerta que é preciso ficar de olho na hora de pegar o benefício. Se você for imaginar que alguém que tem um Auxílio Brasil de R$ 600, compromete R$ 240 da sua renda ao longo de 24 meses e para de receber esse auxílio agora em dezembro, como que ele vai fazer para honrar com aquele compromisso? Há uma autorização para que seja descontado diretamente no benefício ordinário dele. Então ele vai causar um caos, inclusive, uma insegurança jurídica, uma insegurança talvez até alimentar nessa parcela da sociedade que precisa desse dinheiro. Na tela de projeção das parcelas estão alguns valores disponíveis. Entre eles, se a taxa de juros for de 3,50% ao mês, o valor liberado será de R$ 2.569,34. Já se a taxa de juros for 1,50% ao mês, o valor liberado será de R$ 3.204,86. A expectativa do governo federal é que a medida alcance mais de 52 milhões de pessoas, inclusive os 30 milhões e meio de aposentados e pensionistas do INSS, os 4,8 milhões de beneficiários do BPC e os 17 milhões e meio beneficiários do Programa Auxílio Brasil. Foi publicado na última semana um decreto que moderniza a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil com aperfeiçoamento da legislação de transferências obrigatórias de recursos da União para apoio complementar aos estados e municípios nas ações de prevenção em áreas de risco, resposta e recuperação em locais atingidos por desastres naturais.
As mudanças trarão mais segurança jurídica e vão garantir maior celeridade na liberação de recursos para estados e municípios. A elaboração do decreto contou com a participação dos órgãos do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, SINDIPEC, e passou por consulta pública na plataforma Participa Mais Brasil. O decreto aperfeiçoa a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, melhorando a sua base legal e investindo em avanços tecnológicos, melhoria de processos e procedimentos para melhor atender a população, destacou a diretora do Departamento de Articulação e Gestão da Defesa Civil Nacional, Karine Lopes. O novo decreto representa avanço na política pública e ganho de eficiência no atendimento aos entes federativos e à população, tornando a sociedade mais preparada para o enfrentamento de situações adversas que podem resultar em desastres no país. A Lei nº 12.340 de 2010 passou por atualizações para suprir lacunas e corrigir imperfeições que vinham de uma legislação desatualizada. As principais mudanças dispõem sobre as transferências de recursos da União para ações de defesa civil. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou a ampliação da validade das vacinas da Pfizer contra a Covid-19. Quem traz as informações para a gente é a repórter Rafaela Cordeiro. A Anvisa autorizou a ampliação do prazo de validade da vacina Pfizer para 15 meses. Segundo a agência, a medida vale para aquelas vacinas que tinham prazo de validade de 9 e 12 meses, que agora ganham 6 e 3 meses no prazo de validade, respectivamente. A medida foi feita a partir da aprovação da Gerência de Produtos Biológicos da agência. Já a vacina na versão pediátrica não teve alterações e continua com um prazo de validade de 12 meses. Rafaela Cordeiro, de volta ao estúdio. Inédita no país, a parceria entre a Secretaria de Estado da Polícia Militar do Rio de Janeiro e o aplicativo de transporte Uber entrou em operação na primeira semana de outubro em mais 9 municípios fluminenses. O botão Emergência 190 aciona viaturas da PM para a segurança do passageiro ou do próprio motorista. A partir de agora, o botão Emergência 190 também está disponível nas cidades de São Gonçalo, Niterói, Maricá, Itaboraí, Tanguá, Rio Bonito, Silva Jardim, Cachoeiras de Macacu e Teresópolis. A modalidade ela fica disponível na tela do celular do usuário e do motorista assim que a corrida é confirmada. Essa integração do aplicativo com o Centro de Controle Operacional da Polícia Militar permite uma convocação, uma chamada emergencial de alguma viatura da PM. Assim, todas as vezes que o usuário ou o motorista acionarem o botão, os operadores do sistema recebem a localização em tempo real e os dados daquela viagem. Isso permite uma resposta ainda mais rápida e mais precisa da força policial, sem que haja necessidade de passar essas informações verbalmente através de uma ligação. Rafaela Cordeiro, de volta ao estúdio. O Banco Central constatou, através de uma pesquisa, que a linguagem simplificada nas faturas de cartão de crédito destaque para informações relevantes sobre as opções de pagamento, tem o potencial de melhorar o entendimento sobre esses produtos, incentivar melhores decisões financeiras e reduzir o endividamento da população. Confira na reportagem de Gabriel Fachola. O terror dos brasileiros. As dívidas. Para boa parte da população, é sinônimo de pesadelo. Eu não gosto de dívida, não. Tenho pavor de dívida. Tenho pavor. E um dos principais agentes para gerar este problema são os cartões de crédito. As letras miúdas, layouts confusos, informações distribuídas de maneira desordenada, faz com que a maioria dos brasileiros não entenda a linguagem apresentada nas faturas de cartões de crédito. Pouco conhecimento financeiro, acho que a maioria dos brasileiros tem, né? Eu acho que o importante é a gente tem que ter uma forma melhor para explicar aquela discriminação que tem ali, aqueles impostos que são cobrados. Se a gente não prestar muita atenção naquilo ali, às vezes até o cartão da gente é clonado e a gente só vai dar conta disso dias ou meses depois, entendeu? É bem complicado mesmo. O cartão de crédito, amigo, ele te facilita a tua vida. Só que tu perde o controle, aí tu vira uma bola de neve a tua vida. E fica impagável. A minha filha, ela compra, como se rola tanto cartão, depois vai pagando. A pessoa vai meter na mão, descontrole, né? Que descontrole, vão comprar,
Quando vê, se enrola todo. Na última semana, o Banco Central divulgou uma pesquisa em que foi comprovado que a linguagem no cartão pode sim trazer problemas para o entendimento. O experimento submeteu grupos de participantes a diferentes layouts das faturas de cartão de crédito, com o preenchimento de um questionário, desenhos alternativos das faturas comparados aos layouts de faturas de cartões de créditos já existentes. E com isso, permitiram testar soluções baseadas em ciências comportamentais. Acaba sendo mais complicado, ainda essas faturas impressas, elas ainda costumam vir com letras menores, informando ali o percentual de juros rotativo, mensal, anual, a forma que vai ser aplicado esse percentual de juros, porém não lhe informa quais valores, que vão ser contemplados ao final, que muitas vezes superam aí até 300% do valor inicial. O resultado mostrou que os participantes que receberam as faturas em layouts que não existem compreenderam melhor os dados. Além disso, eles estavam mais cientes das consequências das faturas, como, por exemplo, o crédito rotativo e o parcelamento da fatura com modalidade de juros. Para a advogada Mariana Golinelli, o cartão de crédito acaba sendo um dos principais recursos utilizados pelos consumidores. Mas, na prática, esta forma de pagamento não deveria ser utilizada para pagamentos de contas mensais, e sim apenas em momentos de necessidade, como, por exemplo, na hora de pagar valores acima da média salarial. É importante que a pessoa sempre busque compreensão ali daquela fatura do cartão de crédito. Muitas vezes ali tem atribuída anuidade ou outras cobranças que a pessoa não tem conhecimento e muitas das vezes acaba pagando sem verificar se as cobranças estão corretas. Em eventual dúvida, que busque auxílio com o PROCON ou com o advogado realmente, para que possa obter aí uma melhor forma de resolver as pendências sem que gere uma dívida. E você vai ver depois do intervalo que nossa equipe foi conferir de perto a situação do prédio no Quitandinha, denunciada pelos vereadores de Petrópolis. Pois é. E você vai ver também que tragédia completa 8 meses hoje. Nós voltamos já. Olá, amigo e amiga! Estamos chegando ao meio do ano. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você, que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Estamos de volta. Na semana passada, nós mostramos aqui no Correio da Manhã a situação lamentável de um prédio no Quitandinha que abriga famílias vítimas das tragédias deste ano em Petrópolis. A denúncia foi feita pela Câmara Municipal e a nossa equipe foi ver de perto o que tem acontecido por lá. E a situação é realmente dramática e desumana. A construção, que tem 14 apartamentos, tem infiltrações por todos os lados, mofo, problemas no telhado e até na rede interna de esgoto, que vaza pelos ralos dos corredores. As 10 famílias que vivem no local, um total de 33 pessoas, incluindo muitas crianças e idosos, querem sair do prédio. Eles temem que o risco seja tão grande quanto nas áreas de onde foram retirados em função das chuvas do início do ano. Aos 36 anos, Ana Carolina Melo Guimarães se emociona ao falar do medo das famílias. Nós estamos pedindo mansão, nós só estamos pedindo para não morrer cedo. Porque se nós não morrer pelo prédio caindo na cabeça, nós vamos morrer sufocados. Se nós não morrer sufocados, vamos morrer pelo mofo. Se não morrer pelo mofo, vamos morrer pela tubulação de merda estourada, porque dá doença. Ainda de acordo com ela, quando chove, a água escorre pelas paredes. Em alguns apartamentos, a água desce pelos buracos das lâmpadas. Há problemas na rede elétrica e o esgoto sai pelo ralo, inclusive nos andares mais altos. Os apartamentos têm uma única janela e todos têm muito mofo. As paredes e até o teto
teto estão pretos. Pergunto se eles vão ali embaixo, vão devolver o sossego do meu pai que tá morrendo de depressão ali dentro, porque nós estamos fechados igual bicho. Tem lugar para respirar aqui, a gente tem, é uma janela. Pode entrar dentro da minha casa, não tem janela no quarto dos meus filhos, é uma janelinha desse tamanho, nós somos o quê? Prisioneiros? Os moradores afirmam ainda que são R$1.000 de aluguel por mês pagos pelo governo com o aluguel social. Por isso, chama a atenção que o poder público esteja pagando um valor desse por imóveis em condições tão ruins. E nós entramos em contato com a Prefeitura para saber o que vai ser feito para ajudar essas famílias que estão vivendo em condições, vocês viram, né, insalubres. Em nota, a assessoria de comunicação da Prefeitura disse que todas as famílias beneficiadas pelo aluguel social podem pedir distrato do contrato e que cerca de 252 famílias já fizeram isso. A Prefeitura informou ainda que garante o aluguel social em um novo local para todas as famílias que pedirem esse distrato. Pois é, e continua. A Secretaria de Assistência Social informou que o secretário Fernando Araújo esteve na Rua Pernambuco conversando com as famílias e foi constatado que o imóvel, de fato, não tem condições de receber moradores e que a Secretaria já está auxiliando as famílias na busca por novos imóveis para morarem pelo programa do aluguel social. E a Secretaria de Assistência Social lembrou ainda que esses imóveis do Quitandinha, na ocasião da assinatura do contrato de aluguel, não apresentavam esses problemas. O município informou que o proprietário do prédio foi acionado e cabe a ele proceder com os reparos necessários no imóvel. Exatamente. Bom, gente, falando sobre isso tudo, a gente vai continuar falando sobre as tragédias que se abateram em Petrópolis, em especial porque hoje, sábado, dia 15, completa 8 meses da maior tragédia socioambiental da história de Petrópolis. O dia 15 de fevereiro, né, ele ficou marcado no calendário, principalmente de quem sobreviveu às chuvas. Ainda falta muita coisa a ser feita em algumas localidades, como a do Chacaflora, o Centenário, e a destruição e a população ainda espera que intervenções sejam feitas pelo poder público. Dia 15 de fevereiro ficou marcado no calendário de quem sobreviveu às chuvas. As lembranças ainda atormentam toda vez que os moradores das localidades atingidas saem no portão de casa e se deparam com os cenários de destruição. É o caso da Andresa, que durante as chuvas ficou ilhada na região que mora, mas mesmo assim se arriscou na lama para salvar a vida dos amigos e vizinhos. Ela conta que, por medo de outra tragédia acontecer, fez curso de bombeiro civil para saber como proceder em casos de chuvas ainda maiores que a anterior. A gente não vive, né? A gente vegeta porque a gente vê nessas encostas, esses taludes, tudo aí desmontando e nada acontece. É difícil, né? Porque a gente vê os nossos amigos indo-se embora, né? É difícil. Uns indo embora porque perderam as suas casas e muitos foram embora porque perderam suas vidas, né? E quando vem uma chuva, como é que vocês já ficam? Muito assustado, em estado de alerta o tempo todo, a gente não consegue dormir, eu começo a me tremer toda, né? Porque parece que aquilo está acontecendo tudo de novo. Juvenal mora há quase 60 anos na região da Chácara Flora. Nos dias das chuvas, a casa dele foi atingida e, segundo ele, sobreviveu por um milagre. Agora, vive na casa da filha porque não tem para onde ir. Tô com depressão até hoje, meu irmão. Que eu tô morando em frente ao problema das barreiras. Os nossos vizinhos que se foram, entendeu? Isso tudo fica na mente. E o problema todo é o seguinte, o poder público abandonou a gente. Prometeram de fazer muro de contenção, não fez, está tudo abandonado. Eles estão fazendo, eu nunca vi fazer o asfalto e depois deixar as barreiras, tudo aí por fazer, eu não entendo. Tem uns barrancos, cadê a contenção? Está fazendo, meu amigo, só nos lugares onde tem bacana, onde tem dinheiro, você está me entendendo, para mostrar que está fazendo. Eu estou fora de casa, nem estou ali, porque vem a chuva de verão, nós estamos com medo de vir mais barranco e matar mais gente.
Conviver com as memórias das casas sendo destruídas e levando com elas a vida dos vizinhos tem sido difícil para cada um que presenciou a cena. Segundo os moradores, é ainda mais revoltante ver que, após tanto tempo, o poder público ainda não fez nenhuma intervenção para evitar novas perdas. Ninguém imaginava, entendeu, disso acontecer aqui. Mas, infelizmente, aconteceu e a gente queria muito pedir, apelar, entendeu? Que o poder público tomasse alguma providência, né? Antes que aconteça mais tragédia, porque a gente não sabe realmente como está, né, a situação do barranco em geral aqui, né? E assim, você sair da sua casa para ir para aluguel, que você não sabe até quando, né, vai ter essa garantia, é muito desagradável. Entendeu? E o último caso a gente sai porque tem filho pequeno, quer proteger a nossa vida e dos filhos. Mas assim, eu não acho justo, né? Ainda não consertaram nada, tá a mesma coisa ainda, tá tudo parado, eles não vêm nem dar satisfação pra gente. A escada lá tá um perigo, barranco lá eles não vieram nem tirar as terras ainda, que ainda tá lá. O caminho tá tudo ruim. Os moradores estão tendo que se virar, então? Então, nós estamos se virando lá. Até eu e mais outros vizinhos aqui ainda estão lá ainda. 8 meses após as chuvas, o Chácara Flora parece que ainda permanece no dia 15 de fevereiro. Até o momento, nada foi feito por aqui, a ponto do Ministério Público precisar intervir. Muitas famílias ainda procuram um lugar seguro para poder viver. O Vila Felipe faz divisa com a Chácara Flora e também foi um dos bairros mais atingidos. Fernanda vivia lá com a família onde perdeu a casa. Ela conseguiu um teto para ficar na localidade, mas que está interditado. O aluguel social dela foi liberado há cerca de um mês e só agora, nesta quinta-feira, conseguiu se mudar. A gente está saindo daqui porque a gente tem 2 filhos e área interditada. Toda vez que chove é péssimo, é horrível. Meu filho mais velho, ele ficou bem traumatizado. Mesmo ele não estando no dia, tudo para ele quando chove vai cair. Então, pensando nos 2 para que a gente esteja seguro, a gente está indo embora. O Ministério Público do Rio de Janeiro moveu uma ação civil pública para cobrar da Prefeitura de Petrópolis e do Governo do Estado ações urgentes nas regiões do Chácara Flora, Caxambu e Castelânia, que foram fortemente atingidas pelas chuvas de fevereiro e março. A ação civil pública cobra da Secretaria de Obras do município de Petrópolis e da Secretaria Estadual de Infraestrutura e Obras do Estado definições sobre as intervenções nas áreas atingidas pelo desastre no dia 15 de fevereiro e 20 de março. Nos documentos, o MPRJ afirma que pouco se avançou nesses meses, havendo poucas obras com responsabilidade definida, sendo algumas já iniciadas, outras com apenas promessas de início. A saga do transporte público em Petrópolis não termina. Por conta das infiltrações e goteiras no terminal rodoviário do centro, os passageiros reclamam, temem as quedas, tendo em vista que o local está extremamente escorregadio. Fica, extremamente escorregadio quando está molhado, porque tem goteira. Chove, tem goteira, fica escorregadio, a pessoa corre o risco de escorregar. Então, quem passa por ali está reclamando bastante, viu? Usuários do transporte público de Petrópolis passam a contar com chuveiro comunitário no terminal rodoviário do centro. A chamada poderia até ser engraçada, se não fosse trágica. As goteiras, vazamentos e infiltrações presentes no teto do terminal têm tirado o sono de quem depende dos ônibus. O telhado possui danos estruturais, não tem calhas e as madeiras estão em péssimo estado. Quem passa diariamente pelo local, além de esperar horas pelos coletivos, ainda precisa encontrar uma forma de se proteger das inúmeras goteiras. A gente se molha todo. As goteiras aí estão um tempão, entendeu? A gente passa aqui, mas fica até com medo. Mesmo com sol, isso aí fica assim. Eu não sei se tem algum vazamento. Apenas 2 anos após a reforma, o local já está assim. A situação, por conta das infiltrações, oferece risco de queda para quem passa por aqui. Em dias de chuva é ainda pior e é preciso uma sombrinha porque chove mais aqui dentro do que no lado de fora da rodoviária. Quando chove, fica assim, escorregadio, fica pingando em cima da gente. Aí fecha o portão ali, ó. Aí ele fecha o portão ali,
Aí o pessoal dentro da volta lá em cima na chuva, molhando. Aí machuca aqui, quem é o responsável? Tá todo dia assim? Quando chove, sim. Em agosto, a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes retirou os forros do acesso lateral e também do banheiro feminino por conta das infiltrações. Segundo eles, a medida foi para garantir a segurança dos usuários nas duas áreas, já que o forro ameaçava cair. A CPTrans também notificou a empresa responsável pela reforma para que fossem feitos reparos, mas nada foi feito até o momento. Na ocasião, o município anunciou ainda que uma licitação estava em andamento para que o local possa receber as intervenções necessárias. Fizeram reforma, tudo a moda Bangu. Quando eles estavam fazendo a obra, eu falei que não vai durar um ano aí, ó. Vamos então à resposta da Prefeitura, né? A CPTrans lembra que uma reforma foi feita em 2020, mas a atual gestão encontrou diversos problemas no espaço, como infiltrações, problemas no telhado, entre outros. Isso tudo a gente já sabe, porque os próprios passageiros relatam isso pra gente, né? A empresa responsável pela obra foi notificada a fazer os reparos. O município está fazendo também reparos emergenciais no Terminal Centro e a CPTrans abriu licitação para a contratação do serviço de manutenção para todos os terminais de Petrópolis. Continuando ainda falando sobre o caso dos ônibus, né? Só que agora a gente vai falar dos rodoviários. Os rodoviários denunciaram na última semana que foram impedidos de participarem das eleições para a diretoria do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Petrópolis. Olha só, um oficial de justiça enviou uma liminar que deu 24 horas para a comissão eleitoral apresentar os documentos com uma justificativa. Os rodoviários fazem parte da Chapa 2, que é concorrente da atual presidência nas próximas eleições pela diretoria do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviários de Petrópolis. O pleito vai acontecer nos dias 20 e 21 de outubro deste ano. São 26 representantes em cada uma das chapas concorrentes, um dos requisitos exigidos pela comissão eleitoral. Segundo a advogada dos concorrentes, a direção atual alegou que um dos membros havia desistido, o que supostamente impossibilitou a inscrição da chapa nova. Então a gente entrou com o processo, eu fui, despachei, teve uma tutela favorável ontem para que eles aceitassem uma substituição, já que teriam desistido, porque eles não me mostraram nenhum documento da pessoa que desistiu, até agora a gente não sabe nem quem desistiu, se é que alguém desistiu. Então teve uma tutela, determinando que eles aceitassem a substituição. Ontem eles já vieram, não aceitaram o documento aqui e voltaram, pediram para voltar hoje. Estamos aqui desde 9 horas da manhã, entregamos os documentos e estamos aguardando. Segundo a liminar enviada ao sindicato, a comissão eleitoral deveria apresentar o documento com cancelamento da inscrição do candidato até as 2 horas da tarde de sexta-feira e também dar o prazo de 24 horas para que a substituição fosse feita. Caso contrário, haveria uma multa de R$ 5.000. Segundo o presidente da chapa, se não houver concorrente, a atual se mantém. Essa chapa 2 vai trabalhar para o rodoviário mesmo, de verdade, tá? Que a gente não aguenta mais sofrer. A gente não aguenta mais ficar na mão dessas pessoas que estão aí, hoje na direção do sindicato. A gente quer que o rodoviário realmente leve a dignidade para dentro da sua casa, leve sustento para sua família com o seu trabalho. Não ficar tendo que dobrar, ficar mendigando isso, ficar mendigando aquilo para patrão, não. O trabalho dele vai ter que ser respeitado. Nas redes sociais, o problema já estava sendo divulgado. Um dos rodoviários reclama das perdas que os mais de 2.000 motoristas e cobradores ligados ao sindicato têm sofrido. O sindicato não divulgou para o rodoviário aí as eleições, o edital de publicação das eleições. São 5 anos sofrendo com esse sindicato. Por coisa que a gente, por exemplo, tinha 24 meses de estabilidade para antes de se aposentar. Caiu para 12, ninguém mencionou isso em assembleia nenhuma. Olha o quanto nosso salário caiu. Pô, tem cobrador que fala, pô, antigamente recebia 3 salários mínimos. Hoje em dia, ó, tá igualzinho, até menos. A Secretaria de Saúde de Petrópolis estendeu a campanha de vacinação contra poliomielite até o dia 27 de outubro. As crianças de 1 a menores de 5 anos devem ser levadas a uma das 13 salas de imunização disponibilizadas pela Prefeitura. O objetivo é garantir a ampliação da cobertura vacinal de todo o público-alvo.
32,63%. Essa é a porcentagem da cobertura vacinal contra a poliomielite em Petrópolis. A paralisia infantil ou poliomielite é uma doença contagiosa aguda causada por um vírus que pode infectar crianças e adultos. Em casos graves, provoca paralisia nos membros inferiores. A vacinação é a única forma de prevenção contra a doença. E por isso, o Ministério da Saúde recomenda que todas as crianças menores de 5 anos sejam vacinadas. Até o dia 2 de setembro de 2022, os dados preliminares divulgados esclareceram que mais de 3 milhões de crianças já foram vacinadas contra a poliomielite. Apesar da baixa adesão em Petrópolis, o número não se distancia muito da média nacional, que ficou em 32,5%. Por isso, a Secretaria de Saúde de Petrópolis estendeu a campanha de vacinação contra a poliomielite até o dia 27 de outubro. O objetivo dos especialistas é evitar a reintrodução da doença, que foi considerada erradicada no país desde 1994. Petrópolis possui 13 salas de imunização disponibilizadas para a vacinação. E olha, o Hospital do Câncer de Nova Friburgo está com 20% das obras finalizadas. Com um investimento de mais de 50 milhões de reais, a nova unidade atenderá não apenas os pacientes da cidade, mas de toda a região, ajudando quem hoje precisa se deslocar até a capital fluminense ou aos municípios de Petrópolis e Teresópolis para receber tratamento. Para o governador Cláudio Castro, esse é um momento ímpar para o Estado, com capacidade de investimento e de retomada de obras de grande importância que estavam paralisadas. Ele ressaltou que sempre foi um compromisso de sua gestão fazer com que o Hospital do Câncer saísse do papel e se tornasse uma realidade para os moradores da região serrana. As obras que estão sendo executadas pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras chegaram a 20%, com a recuperação do telhado de um dos pavilhões, pintura, recuperação das redes hidrossanitária e elétrica, execução de alvenaria e emboço, além da instalação de piso intertravado no estacionamento. Agora as obras avançam para o bloco B e para a área de serviços, como a lavanderia, almoxarifado e o necrotério. O Hospital do Câncer de Nova Friburgo terá 48 leitos de enfermaria e 10 de UTI, exclusivamente para tratamento oncológico, além de consultório de triagem, 2 leitos de estabilização, 5 leitos de urgência referenciada, serviços de imagem, consultórios ambulatoriais, fisioterapia e quimioterapia. Na tarde da última terça-feira, um xingamento se tornou caso de polícia em Petrópolis. Tiago Silva, de 32 anos, foi chamado de macaco e o caso gerou revolta. Na tarde da última terça-feira, um caso de racismo foi registrado em Petrópolis. Durante um desentendimento, Tiago, que é instrutor de autoescola, acionou a polícia militar após ser chamado de macaco por um taxista. O caso gerou revolta na população, principalmente em quem presenciou os xingamentos. Tiago parou o carro em uma das vagas do táxi para ir ao banco, já que está com uma perna quebrada, e foi no momento em que os xingamentos começaram. Eu estacionei o carro na vaga, o taxista não gostou, porque eles acham que são dono da cidade, entendeu? No meio da situação, acabou acontecendo uma discussão com um terceiro, e quando eu estava entrando dentro do banco, o taxista me chamou de mendigo e de macaco, né? Então não levei a palavra a ele, não ofendi ele em momento algum, ele simplesmente pelo fato de se achar melhor do que eu, me xingou de mendigo e de macaco. De acordo com a Constituição, a Lei 7.716, de 1989, pune os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, que é a discriminação contra estrangeiros. Mas, apesar disso, casos como o do Tiago ainda são recorrentes. Eu evito, cara, se fazer de vítima, né? Porque acho que a gente é ser humano igual a todo mundo, não tenho porquê me sentir mais ou menos que ninguém,
né? Então sempre corri atrás dos meus objetivos, sempre tive minha carteira assinada, sempre tive meus estudos em dia, entendeu? Então eu sou igual a todo mundo. Só que isso não dá o direito de uma pessoa se achar melhor que A, que B, que C, preto, branco ou amarelo, entendeu? E é revoltante, né? Porque eu tenho que me expor, tenho que provar que fui agredido, né? E ele simplesmente, quando chega a viatura, fala que não e sai rindo como se nada estivesse acontecendo. Tiago e o taxista acusado de racismo foram encaminhados para a delegacia para prestarem depoimentos. E olha só, alunos da Escola Municipal de Educação Especial Santos Dumont deram início na última semana às aulas de natação dentro do projeto Sobrevivência Aquáticas. Com o projeto pioneiro, Petrópolis tem a primeira escola pública do país com aulas de natação exclusiva para surdos. Com o intuito de promover a inclusão, a Escola Municipal de Educação Especial Santos Dumont, em Petrópolis, é a primeira escola pública do país com aulas de natação exclusiva para surdos. O projeto Sobrevivências Aquáticas teve início na última semana e faz parte de uma parceria entre a Secretaria de Educação e o paratleta Denivaldo Ramos de Paulo. Ele sofreu um acidente aos 28 anos de idade e a natação ajudou na reabilitação. Desde que o pernambucano conheceu a escola, disse que tinha que fazer algo pelos alunos, apesar de não entender Libras. Trazer a criança da escola para a piscina, introduzir dentro de um movimento, dentro de uma atividade, a natação para essa criança, eu percebo um ganho muito grande, um ganho sensorial, um ganho cognitivo, um ganho de tempo, espaço, equilíbrio que muitos não têm. E cada dia tem sido uma descoberta. Eu tenho notado que a evolução da aula tem sido mais de 100%. Minha comunicação está sendo muito boa, eles estão conseguindo me entender e eu a eles. Então, assim, eu consigo perceber que mais de 30% da aula eu consigo ter uma boa comunicação com eles. As aulas são ministradas na piscina aquecida da Escola Municipal Fábrica do Saber, na Estrada da Saudade, pelo professor de Educação Física Hugo Leonardo. A diretora da escola beneficiada explica o processo de produção das aulas. O coordenador do projeto, ele fez todo o planejamento, passou para a nossa instrutora de Libras, que colocou sinais, né, nos termos técnicos, e automaticamente ele é passado para os professores. Então a comunicação realmente é o ponto principal desse projeto, que eles sejam realmente incluídos, não apenas na prática esportiva, mas também de uma forma social. Se você observar aqui, hoje nós temos crianças ouvintes e crianças surdas compartilhando o mesmo espaço, mas cada uma tendo a sua especificidade respeitada. Atualmente são 24 alunos matriculados na natação. As aulas acontecem 2 vezes por semana, às terças e quintas-feiras. Os alunos contam ainda com o transporte escolar para chegarem até aqui. Esther é quem faz o intermédio entre alunos e professores por meio da tradução do português para Libras. Para ela, é fundamental dar acesso às crianças a espaços que, por conta da dificuldade na comunicação, não costumam frequentar. É maravilhoso participar de um projeto que possa dar acesso às crianças. Libras é a primeira língua deles, precisa ser a língua materna, eles precisam ser estimulados desde cedo. Então, daí a importância desse projeto, para dar acesso a eles, não somente na escola, para o aprendizado de Libras, mas também o acesso à natação, atividades esportivas e acesso à sociedade, às práticas que nós como ouvintes temos. As matrículas estão abertas apenas para alunos deficientes auditivos. O ensino vai do 3º período da educação infantil até o 5º ano do ensino fundamental, em tempo integral. As inscrições podem ser feitas no endereço Rua Monte Caseiros, número 520, no centro de Petrópolis. O Bunkassai começou no feriado do dia 12 de outubro e vai até amanhã em Petrópolis. O festival, em homenagem à cultura japonesa, está na 13ª edição e conta com uma programação recheada para quem quer conhecer mais sobre o Japão. Criado em 2008, o Bunkassai, que significa Festival de Cultura, começou como uma forma de homenagear o centenário da imigração japonesa. Desde então, já são 13 edições realizadas em Petrópolis. A cerimônia de abertura do festival em 2022 aconteceu nesta quarta-feira no Palácio de Cristal.
A Associação Nikkei de Petrópolis, que representa os imigrantes, foi a organizadora do festival em conjunto com a prefeitura. Em 2008 foi realizado o Nippon Matsuri, né? Que foi o primeiro ano. Aí do ano seguinte é que começou a ser chamado de Bunkasai. Nós temos aí na quinta-feira bastante atividade, na sexta também, sábado e domingo, né? Nós temos também muitas oficinas de origami, de mangá. Então eu espero que vocês compareçam, tá? Estaremos aqui de braços abertos. O Consulado-Geral do Japão no Brasil marcou presença no festival. Ken Hashiba veio do Rio de Janeiro e conta que a amizade entre o Brasil e o Japão é muito importante para a missão diplomática. Petrópolis, cidade imperial, é muito importante para a nossa missão diplomática. É bastante emocionado a participar deste evento. É muito popular, é muito acolhido os brasileiros. Estou muito contente. A forte ligação entre Petrópolis e Japão começou ainda no século XIX, quando em 1895 foi assinado o Tratado de Amizade, Comércio e Navegação entre o Brasil e o Japão. 2 anos depois, o primeiro grupo diplomático chegou ao país. Para o prefeito Rubens Bom Tempo, o calendário cultural tem sido importante para a reconstrução de Petrópolis. O desafio, né? Ano difícil esse, pegamos a prefeitura numa situação muito difícil, depois a cidade ela foi devastada e eu acho que foi isso, a união toda do povo, né? Para a gente poder cumprir esse calendário cultural que eu acho que agora a gente pode celebrar com a retomada do Bunkasai também. A secretária de Cultura destacou a importância do Bunkasai para o setor cultural. Fazer uma festa bonita como essa é uma grande alegria, né? É uma grande honra poder receber diferentes culturas, poder proporcionar uma série de atividades para os moradores, para os visitantes da cidade. Tudo isso vai agregando muito na nossa cena cultural. O festival também é primordial para a retomada do setor turístico, já que atrai visitantes para a cidade. Um evento que já está na 13ª edição, é um evento tradicional que não acontecia desde 2019. Então são 3 anos sem o evento e essa festa para o turismo é muito importante porque ela já está no calendário anual, já é uma das festas tradicionais da cidade, naturalmente já tem muita visitação. Nos jardins do palácio, os visitantes podem provar a gastronomia japonesa nas barracas baseadas nas casas tradicionais, chamadas de minka, que literalmente significa casa do povo. Quem passa pelo local pode levar para casa lembranças do país. A barraca da Kátia marca presença no evento desde a primeira edição. A gente fez o Nippon Matsuri, né? Que foi para comemorar o centenário de imigração japonesa. Então, desde essa época que a gente já faz origami e vende. Aí a gente antes tinha no Centro de Cultura umas exposições de origami e a gente fazia venda. E depois agora a gente já tem a barraca, que é da associação, né, que a gente sempre tem. E a gente vende o origami e vende algumas outras coisas também, tudo relacionado à cultura japonesa. Na Árvore do Desejo, os visitantes vão escrever uma mensagem e após o festival, os papéis vão ser queimados para que os pedidos se tornem realidade. Bunkasai acontece até domingo e conta com exposições, aulas de japonês, apresentação de cosplay com vários personagens, em especial dos mangás, os famosos quadrinhos japoneses e muito mais. Gente, a gente vai ficando por aqui, mas segunda-feira estaremos ao vivo a partir das 7h30 da manhã trazendo muita informação para você. Tchau. Tchau, tchau, gente. TVC, a TV do Correio da Manhã.